Bom dia, Lindamir. Vim aqui junto com meu colega Vinícius apresentar o podcast oficial do Colégio Lindamir Melim Claudino. Vim aqui entrevistar a primeira equipe de professores desse colégio. Professora Evangeline e professor Arnaldo. Muito obrigado pela participação de vocês. Sim, obrigado a vocês. Obrigado pelo convite. Para começar esse bate-papo, eu queria perguntar como vocês foram convidados para participar da primeira equipe e quando que isso aconteceu, né? Eu, no caso, foi quando abriu o Lindamir, né? Na verdade, não estava nem pronto o colégio, e aí a gente ficou sabendo que tinha distribuição de aula, e como eu não conseguiria fechar todas as minhas aulas no colégio onde eu trabalhava antes, eu acabei vindo, né? A distribuição foi no CAIC, com a Cristina, que era a diretora na época, e aí eu peguei, se eu não me engano, eram 2 ou 3 turmas, era bem pouquinho, foi para complementar minha carga horária. E aí eu acabei amando e fiquei, né? Saí do outro colégio onde eu estava e vim para cá. E o meu foi o mesmo também. Eu tive que sair do colégio porque chegou outro professor, uma professora com 40 horas de história, e também tive que ir para cá. O colégio estava recém-aberto, né? 2002, se não me engano. E daí, mesmo sendo que ela também, fui até o colégio pegar aulas também, a gente veio para cá e estamos até hoje aí, no Lindamir. Agora uma outra pergunta, como é que era a estrutura e condições de trabalho aqui no começo da carreira de vocês nesse colégio? Era quadro, giz e um sonho, porque a gente não tinha, né, muita estrutura. Era um colégio bonito, era um colégio novo, né, carteiras novas e tudo mais, mas assim, a estrutura era basicamente isso, né? Livros a gente começou a receber só depois, né? Então a gente trabalhava mais com quadro, giz, né, e o que a gente trazia para os alunos mesmo. A TV era engraçado, né, porque tinha aquela TV de tubo, assim, e a gente carregava, então pegava 3, 4 alunos para carregar, levar para a sala. A TV laranja? Não, foi bem antes foi da antes, TV laranja. Foi antes. E aí a gente tinha que reservar a TV, daí você levava para a sala, colocava na mesa, daí depois tinha que levar novamente. Aí não funcionava de vez em quando. Era bem precário nesse sentido, assim, mas a estrutura do colégio ela já era bonita, assim, já estava tudo novinho. E aí depois foram construindo outros espaços também, né, salas, que não tinha naquele começo. Nossa, vocês devem ter dado duro para ser ótimos professores, né? A experiência nossa aí já é de um bom tempo, né? Então, a gente vai aprendendo, né? E sempre observando também colegas, tudo, né? Isso faz diferença, né? Que a gente também teve ótimos colegas, né? Cris, o Celso, sim. né? Que fizeram toda a diferença. Aí, alguns já foram embora, já se aposentaram, né? Faz parte. Mas é isso aí, o caminho é esse. Como que era dar aula naquela época? No início, assim. Então, nós não, no meu caso de história, não tínhamos muitos livros. Né? Nós tínhamos que dar um jeito, se virar nos 30. Então, primeiramente, colocava no quadro uma parte de conteúdo, os alunos tinham que copiar porque não tinha material, e depois fazia as explicações com base no quadro. Né? Hoje é bem mais tranquilo, bem mais dinâmico, tem a TV que ajuda a gente a ver as imagens da matéria, ver pequenos vídeos. Então, hoje em dia está bem melhor em relação àquele tempo lá. Né? Mas também dava-se um jeito de seguir o conteúdo e o aprendizado normal. Mas assim, se a gente for pegar em relação aos alunos, não sendo saudosista, assim, mas eu achava que eles tinham bem mais interesse. A gente, né, dava aulas melhores no sentido assim que a gente não perdia tanto tempo chamando atenção. Né? Assim, tem algumas situações que hoje assim, nem sei se cabe falar, mas por exemplo, se um professor faltava, a gente adiantava a aula, e aí os alunos que tinham essa aula adiantada, eles podiam ir embora, eles eram dispensados, e nunca deu problema, eles realmente ou ficavam aqui no colégio quem precisava, ou ia embora, mas a gente não tinha aquele problema de o aluno ficou na rua brigando, ou aconteceu alguma coisa. Outra coisa que eu lembro que a gente fazia era assim, se a prova fosse na última aula, a gente podia ir dispensando os alunos. Mesmo, né? Não tinha necessidade de você ficar. E mesmo assim, se fosse hoje, eu penso, se eu fizesse isso, eu ia terminar sem aluno nenhum. Assim, ia bater o sinal, depois já tinha ido todo mundo embora. E naquela época não. Vários alunos ficavam até o final do horário, terminando a prova, para depois sair. Então, assim, lógico, eu acho que tem muita coisa que mudou no sentido que é para melhor, da segurança do aluno e tudo mais. Mas eu percebia esse compromisso maior com o aprendizado da parte deles, assim, né? Não todos hoje também, porque tem muito aluno excelente, mas eu digo assim que, no geral, era melhor só nesse sentido, que a gente não perdia tanto tempo chamando atenção. Como que era, tipo, os alunos das primeiras turmas?
Vocês eram muito arteiros, muito É focados? que assim, quando abriu o Olinda Mir, a gente recebeu muito aluno problema, né? Porque era um colégio novo, então, assim, né, foram mandados, né, pra cá, né? Então, assim, as primeiras turmas foram difíceis, a gente teve bastante trabalho. Só que depois, assim, deu um orgulho, porque a gente formou um grupo de alunos que eles eram maravilhosos, né? Então, a gente teve esse problema com essa primeira turma, mas depois veio uma leva, assim, que eles foram maravilhosos mesmo, porque é a turma do professor Rafa, da Débora, né, que eu preciso citar, que assim, assim, a gente via o nosso trabalho dando resultado. Hoje, grandes amigos, né, grandes profissionais também, né? Então dá um orgulho na gente. Qual foi a maior dificuldade que vocês tiveram no começo, assim, do colégio? Eu acho que no meu caso era a falta de material mesmo, a falta de livros. Eu acho que a minha também, ainda mais português, que a gente precisa trabalhar às vezes com textos mais extensos. Então a gente não tinha essa questão de poder ficar tirando xerox, a impressão, né? Isso veio mais tarde, né? Não tinha tecnologias, né? Praticamente nenhuma. Depois que veio a TV, e olha lá, né? Até então tinha que copiar no quadro ali, giz e caderno e copia tudo. Até a prova impressa, acho que não tinha. Era mimeógrafo. A gente rodava, a gente juro. Os alunos pegavam a folha e ficavam cheirando. Professor, que gostoso isso, tá bom? Não cheira muito não, cheira um pouco esse negócio aí. Agora, ainda nesse papo de nostalgia, tem alguma lembrança que vocês têm que até hoje vocês nunca esqueceram? Uma lembrança da época? Da época. Eu tenho muitas lembranças, assim. O contato com os alunos era... O social com eles era mais como é que posso dizer, mais amigável. Essa é a lembrança mais marcante, assim. A mais marcante? Você queira dar ênfase dessa lembrança. Tem muitas coisas boas. O dia a dia com os alunos ele era mais legal. Eu posso dizer assim que as minhas lembranças, elas envolvem muitos projetos que eu trabalho. Os projetos. Né? Então, assim, eu tenho muitas lembranças, por exemplo, teve um projeto que a gente fez, que a Débora participou, que a gente inventou, que a gente queria que as alunas dançassem sapateado. E a Cris era diretora na época. E aí eu comentei com a Cris, e a Cris, eu vou dar um jeito de trazer um palco, um tablado que tenha madeira, que elas possam fazer barulho com o sapateado. E a Cris, ela foi atrás, gente, de um palco que era extremamente pesado. E a gente quase apanhou aquela vez das pessoas que vieram trazer, né? E aí eu lembro de você, acho que você cantou, né, Débora, nesse... A Débora tocou o teclado? Não foi nesse. O Joel construiu uma casa, que a gente fazia um teatro, e daí era uma casa que uma família pobre ganhava do Papai Noel, na cartinha. Então, assim, essas coisas, sabe? Esse empenho de todo mundo, de conseguir, dos próprios alunos. E sem contar que quando a gente trabalha com o projeto, a gente cria uma intimidade muito maior, né? A gente cria uma amizade mesmo, a gente passa a conhecer os alunos. E aí isso para mim fez toda a diferença. Então eu tenho muitos projetos que eu fiz, que eu trabalhei assim em mente, quando eu lembro coisas que a gente passou por causa dos projetos. Que você fez lá, as danças, sim. Participaram. A Tânia participou. A Tânia foi o Papai Noel, Então assim, a gente envolvia o colégio todo, né? E eram projetos grandes, né? Que a gente levava mais tempo ensaiando, né? A gente uma vez ficou alojado numa escola em Curitiba por causa de um projeto que a gente levou, né? Que era um projeto do governo que se chamava Fera, né? Então ele pegava os melhores projetos das escolas e levava para apresentar para todo mundo lá no centro cívico. Então também lembro muito dessa, né, que a gente foi lá, ficou uma semana com eles lá. Ainda nesse papo de nostalgia, queria mostrar alguns videozinhos que foi preparado em antemão para vocês, né? Isso daqui vai ser cortado na edição, provavelmente, mas eu queria mostrar para vocês como que sai aqui. Hoje eu quero dedicar esse momento especial a dois professores que fizeram parte da minha trajetória escolar, a professora Evangeline e o professor Arnaldo. Eu sou muito grata pelo aprendizado que eu recebi, porque o que vocês ensinaram foi muito além do que conteúdos escolares. Vocês ensinaram respeito, sensibilidade e um olhar humano. E a professora Evangeline, o meu carinho especial a você. Obrigada pelos projetos e por me permitir vivenciar essa experiência de cultura, inclusão e arte dentro do ambiente escolar. O seu amor pelo que você faz é tão evidente que contagia.
E ao professor Arnaldo, eu sou muito grata também a você pela sua paciência, pelo seu jeito humano de ensinar, pela sua sabedoria e pela sua dedicação no que você faz. Que Deus continue abençoando vocês nessa caminhada. Um beijo e um abraço. Hoje eu quero dedicar esse... Tem alguns vídeos aqui pra apresentar. Que legal. Gostei disso aí. Você quer apanhar, né? Ela vai chorar aqui daqui a pouco aqui, ó. Professora Evangeline, oi, professor Arnaldo. Deve ser uma surpresa para vocês, né? Mas a convite do professor Rafael. Hoje eu estou aqui para demonstrar todo o meu carinho e respeito por cada um de vocês e pela participação que vocês tiveram na minha história como professor, como amigo. E também agradecer por todos os projetos. Eu fico lembrando, né, de quando a gente participava dos projetos, das danças, dos festivais. E eu tenho tanto a agradecer por tudo isso, por ter participado de tudo isso, porque hoje, depois de 4 anos depois de formada, né, saindo ali do colégio, a gente vê o quanto isso muda na nossa trajetória, tanto profissional como pessoal. E eu só tenho a agradecer por ter confiado em mim, para participar, para ajudar. E como eu sinto falta, meu Deus, como a gente sente falta daquele friozinho na barriga para entrar no teatro, para apresentar. E eu imagino que a senhora, né, professora Evangeline, deve estar fazendo ainda um trabalho maravilhoso com todos os seus alunos, porque quem passa pela mão de vocês sai transformado. E eu posso dizer que eu saí transformada, porque a partir daí eu de uma garota tão tímida saí, né, uma pessoa mais aberta, com a cabeça mais aberta para o mundo, e eu devo tudo isso aos projetos, ao incentivo de vocês. Então, muito obrigada, vocês são profissionais maravilhosos, pessoas maravilhosas, e eu tenho certeza que vocês vão continuar fazendo obras maravilhosas na vida de todos os alunos, das pessoas que passarem por vocês. Muito obrigada. Vai ficar difícil continuar esse negócio. Tem mais um. Tem mais um. Essa aqui a gente vai ter que ver no meu Eu celular. quero. Tem mais um. Não tô chorando não, que é um cisco aqui só. As do controle. Tá aí, tá. É no WhatsApp. Caiu? Sem internet. Calma. Eu tenho um vídeo no celular. Eu posso botar na edição pro povo ver. Só preciso de um tempinho pra achar o vídeo. Calma. Você vai achar. Aqui, ó. Tá sem internet. Aqui, ó. Só na coisa do Thiago. Eu conheço essa pessoa aí. Oi! Hoje eu tô aqui pra falar de 2 pessoas aí muito especiais pra mim, tá? Que é a professora Evangeline e o professor Arnaldo. Rafael aí pediu pra eu fazer um vídeo contando um pouquinho sobre como essas 2 pessoas são especiais aí pra mim, tá? E eu vou contar brevemente, né? Porque se eu fosse falar tudo que eu tenho de lembrança dos 2, eu acho que eu ficaria a noite inteira aqui falando. Mas o que eu quero definir dessas 2 pessoas? Que elas foram primordiais para minha formação enquanto aluna e enquanto profissional e enquanto pessoa, tá? O professor Arnaldo ali, desde a época da escola, sempre muito profissional, né? Um querido, sempre aí muito carinhoso, né, com seus alunos, explicava conteúdo muito bem, e eu só tenho boas lembranças aí da nossa época de escola, né. E a professora Evangeline, então, nem se fala, ela tem, assim, um papel muito importante na minha vida, porque ela foi a minha inspiração para se tornar professora. Eu me lembro, assim, com os olhos marejados do primeiro dia que ela entrou na sala de aula e falando pessoas, e eu nunca esqueci daqueles olhos azuis que brilhavam de longe, aquele sorriso inconfundível e que me fez me apaixonar pelo português e pela docência. Ela, com aquele jeitinho todo carinhoso, especial, me conquistou. Desde o primeiro dia de aula eu tô com a voz embargada, porque assim, são muitas lembranças, né, que me fazem lembrar desses momentos da adolescência, ali da escola,
os nossos projetos, o Fera, que eu nunca vou esquecer, os nossos perrengues, as nossas risadas, os nossos altos de Natal, que eu nunca esqueci, e assim, que foram os melhores momentos da minha vida na escola, e que não tem como esquecer. Então hoje, a profissional que eu me tornei, eu tenho muita inspiração nos dois, especialmente na Evangeline, por ser essa profissional que ela é e por ter me inspirado a me tornar quem eu sou. Então eu devo muita gratidão, tenho um carinho mega especial por ela, e ter trabalhado com ela também assim foi muito gratificante, foi muito emocionante para mim, né, ter sido aluna e depois agora colega de trabalho, amigas, né, na vida. Então é só agradecer por essa existência e que vocês continuem sendo essas pessoas incríveis que vocês são, muito especiais, e garanto que não só para mim, para muitos outros alunos que passaram pelas mãos de vocês e que vocês deixaram o seu legado, tá? Com certeza aí temos, né, os outros nossos colegas que também vocês marcaram a vida deles. Então um beijo mega especial para você, professor Arnaldo, para você, prof. Evangeline, que eu jamais vou deixar de falar que é minha prof, que foi minha prof. Então, só gratidão, tá? Beijo. Obrigado, tá fácil, né? O negócio aí tá... Não fale, você não contou essa parte. Aí, ó. Imagino que tenha sido um papo muito legal para vocês, para tudo isso. A gente vai encerrando o podcast por aqui. Muito obrigado pela participação de vocês, foi realmente muito precioso pra gente. E até um próximo episódio. Eu que agradeço, tá, gente, de coração. Obrigado. Você também, por você ter me dado esse livro lá no 6º ano, 7 anos atrás. É mesmo? Esse livro Aqui até eu guardei esse fundo no meu coração. Ai, que coisa mais E linda. esse livro foi, acho que, o primeiro livro que eu realmente li na minha vida, e desde lá pra cá, todo ano tenho comprado dezenas de livros e me incentivou muito a ler. Muito obrigado por isso. Gente, quando eu escuto isso de vocês, eu acho que eu percebo que o meu papel tá cumprido, sim. Que se eu me aposentar, né, o ano que vem ou no outro,